Irmãos, a segunda carta a Timóteo, eu quero que vocês entendam bem isso. A segunda carta a Timóteo é uma carta muito emocionante. É uma carta muito linda, sabe? Porque são as últimas palavras de Paulo mesmo, não é? Na verdade, o Paulo, ele está no corredor da morte já, ele foi sentenciado, ele já sabe a data da morte dele, ele foi culpado pelo incêndio de Roma. Os historiadores, os teólogos dizem que ele foi culpado. O Nero colocou a culpa nele como líder daquele grupo que incendiou Roma, e sabemos que isso é uma grande mentira, não foi isso que aconteceu. Mas então ele foi condenado à pena de morte. E quando ele escreve essa carta a Timóteo, nós sabemos que são as últimas palavras. Por que nós sabemos que o Paulo está no corredor da morte, já esperando a morte? Porque ele diz para o Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, não é? Ele diz que a minha vida está sendo derramada como libação, não é? Ou seja, como uma oferta líquida ao Senhor, que era assim que terminavam as ofertas, com derramamento de vinho ou de óleo ali em cima da oferta. Então, acabou a minha vida. É aqui que acaba a minha vida. Então, irmãos, ele vai falar com o Timóteo, ele vai desafiar o Timóteo, ele vai chamar o Timóteo, ele diz assim mesmo: procura vir ter comigo depressa. Sabe, essa carta, claro, não é para o Timóteo, isso não estava na Bíblia, não é uma carta pessoal apenas. Claro, tinha um chamado pessoal para o Timóteo, mas eu digo que é uma carta para cada um de nós, irmãos. É um chamado urgente para a igreja, é um chamado urgente para todos nós. Inclusive esse é o nosso tema nessa noite, um chamado urgente. Grita bem forte aí, um chamado urgente, não é? Ele fala: procura vir ter comigo depressa. E eu vi aqui, é interessante que eu vi aqui que ele fala 3 coisas para o Timóteo, né? Ele dá 3 razões para o Timóteo vir depressa, para ele vir ao encontro do Paulo depressa. O Timóteo está do outro lado, está em Éfeso, não é? E o Paulo precisa dele ali em Roma por 3 razões. E são as mesmas razões porque Deus está te chamando nessa noite e você tem que dar uma resposta depressa. Quem está comigo aqui? Amém? Vamos ver comigo rapidamente? Então, a primeira razão que ele dá para o Timóteo vir depressa é por causa da apostasia. O que é apostasia? As pessoas, né, inclusive alguns missionários importantes da igreja, eu quero te mostrar, estavam desistindo, estavam abandonando a fé, estavam dando um passo para trás, com medo, né? Se pegar o líder, se pegar o Paulo já foi condenado à morte, vai ser decapitado. Rapaz, eu vou repensar minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou vazar. Então, muita gente começou a recuar. Então, ele fala aqui na segunda carta de Timóteo 4:9, quer ver? Me acompanha aí. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Olha só a razão, a primeira razão. Por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse é o mesmo Demas de Filemão 1:24, que o Paulo chama de meu cooperador em Cristo. Pensa, o cara era o do time do Paulo, o cara era do presbitério de governo local, né, do Paulo, do PGL, andava com Paulo, sabia as fraquezas do Paulo. Pensa, um amigão, comeram muito churrasco juntos, trabalharam juntos. O Demas está dando um passo para trás, né? Ele está amando o presente século, está com medo de morrer. O que eu vou perder? O que eu vou perder se eu morrer? Eu vou perder muita coisa, tem muita coisa em jogo. Ele abandona a fé. Mas o apóstolo Paulo diz que tem outros. Ele diz: olha, você, Timóteo, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Quando ele fala assim do Figelo e do Hermógenes, é como se ele estivesse dizendo: olha, até o Figelo e o Hermógenes, pasme você, Timóteo, me abandonaram. Quer dizer, muita gente abandonando. Ele fala do Alexandre o latoeiro, que causou-me muitos males. Os teólogos dizem que esse Alexandre o latoeiro, né, o cara que trabalhava com lata, né, fazia coisas, confeccionava coisas com latão. Esse cara possivelmente foi o cara que participou da delação premiada, foi a primeira delação premiada da história. Que esse cara foi um Judas do ministério do Paulo, que provavelmente esse cara denunciou, ele sabia todos os movimentos do Paulo, e provavelmente esse cara complicou a vida do Paulo. Ele disse: esse cara me fez muito mal, mas Deus dará a paga segundo as suas obras. Ele denunciou o Paulo. Então, irmãos, escuta bem, qual é a primeira razão que o Paulo está chamando depressa o Timóteo? Por causa da apostasia. Porque muitas pessoas estão abandonando a fé. Sabe, eu acho muito interessante, porque é como se o Paulo estivesse dando um diagnóstico da igreja hoje, né? Como se ele estivesse vendo a igreja hoje.
2000 anos depois, e nós temos visto muitas pessoas apostatarem. Nós temos visto muitas pessoas desistirem. Não é? E aí, o mesmo diagnóstico que o Paulo vai dar para o Timóteo, da razão das pessoas estarem desistindo, é o mesmo diagnóstico hoje. Quem está me acompanhando? Ele vai dizer assim para o Timóteo, olha aí, segunda carta a Timóteo 4:3, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha lá, presta atenção. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmão, então hoje, não é? Hoje a gente, é interessante, a pessoa não quer ouvir o evangelho. Ela quer ouvir uma palavra que motiva ela, que vai resolver o problema urgente dela, que vai resolver a vida dela. Né? Por isso que as pessoas têm procurado a igreja. Entende? Não é mais por causa do evangelho. Então, se o evangelho parar de ser pregado, as pessoas vão desistir. Porque o que dá poder para a pessoa vencer essas lutas contra Satanás, contra o mundo, é o evangelho. Quem está me entendendo? Ele continua dizendo assim, olha, essas pessoas, elas estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças. Elas que estão escolhendo o que elas ouvem. Não, isso aqui fala muito duro. Não, isso aqui não. Eu quero esse aqui que é mais bonzinho, aleluias. Né? Eu quero esse aqui que me anima, glória a Deus. Eu assisto essa palavra e eu fico tão animado, glória a Jesus. Mas não tem nada de evangelho na palavra. É uma palavra de motivação, como um coach da vida dá para o cara se animar. Mas não é o poder do evangelho. Ele diz, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras. Porém, seja sóbrio, Timóteo, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Qual que é o trabalho de um evangelista? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Está dizendo, as pessoas estão dando passos para trás, as pessoas estão apostatando, porque não se prega mais o evangelho. Não é? Então, irmãos, quando nós pregamos o evangelho, o poder de Deus é derramado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem está me entendendo? Quando nós pregamos o evangelho, Jesus se manifesta. O apóstolo Marcos, ele diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Não é? O Mateus completa, ele diz, e eis que estou convosco até a consumação do século. Então, quando nós pregamos o evangelho, Jesus se manifesta. O Pedro estava pregando na casa de Cornélio o evangelho, pregando o evangelho simples, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, não é? Ele estava pregando o evangelho. De repente, o Espírito Santo caiu ali sobre todos os gentios na casa do Cornélio. Foi uma revolução na igreja. Quem está comigo aqui? Sabe, quando nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Se nós não pregarmos o evangelho, Jesus não se manifesta. Se nós não pregamos o evangelho, o Espírito Santo não é derramado sobre a igreja. Quando nós pregamos o evangelho, milagres acontecem. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação a respeito da palavra de Cristo. Qual era a palavra de Cristo? Era o evangelho. Então, quando nós estamos pregando o evangelho, a fé vem no coração da pessoa. E quando a fé vem, aí ela crê no milagre. Por isso que Jesus andava por todas as regiões, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença. Então, primeiro Jesus pregava o evangelho, depois ele curava as doenças. Porque vinha a fé. Ele pregava, a pessoa, Jesus se manifestava, o Espírito Santo era derramado, um dos dons do Espírito Santo é a fé, a pessoa cria, aí ele começava a operar os milagres. E aconteceu o milagre. Quem está comigo aqui? Amém? Então, o que o Paulo está dizendo para o Timóteo? Vem depressa, porque muitos estão desistindo. Vem depressa, porque as pessoas querem ouvir coisas gostosinhas, elas querem ouvir coisas interessantezinhas, elas estão preferindo a mentira do que a verdade do evangelho, e por causa disso elas estão desistindo, elas estão apostatando. Eu preciso de um evangelista aqui, corre para cá, Timóteo. Tem alguém comigo aqui, não? Eu estou preso, eu não consigo pregar em lugar nenhum, eu preciso que você venha para cá depressa. Então a primeira razão é isso, muitos estavam apostatando, e o apóstolo Paulo está com muita pressa. Segunda razão, ele fala assim, por causa da carga de trabalho. Diga, por causa da carga de trabalho. Quem lembra da primeira razão porque o Paulo está chamando o Timóteo de pressa? Porque muitos estão apostatando. Qual que é a segunda razão? Por causa da carga de trabalho. Vamos entender. 2 Timóteo 4,9 diz, procura vir ter comigo depressa. Aí ele diz, porque o Demas já me abandonou, o Figelo Hermógenes também, o Alexandre Latoeiro também, todo mundo está recuando. Agora ele fala assim, olha, Crescente, não é? Procura vir ter comigo depressa, porque o Crescente eu enviei para Galácia, o Tito eu enviei para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o, pois ele me é útil para o ministério.
Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então preste bem atenção. Irmãos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus já tinha dito isso. Ele disse, orem ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a seara. Sabe, tem muito trabalho para pouco trabalhador. E os poucos que tem estão sobrecarregados. Né? Eu estava vendo hoje aqui, tipo assim, qualquer evento que a gente faz na igreja, praticamente é o mesmo louvor. Mudou algumas peças, mas o louvor está sobrecarregado. Não é? Esses caras têm família, esses caras trabalham fora, não é? Cada um tem suas responsabilidades, e a gente, vamos fazer um evento. São praticamente os mesmos músicos. Lá no Ministério Infantil, eu estava sentindo falta de alguém na igreja, eu falei, amor, a irmãzinha e tal, cadê ela? Está sumida? Ela falou, amor, é porque ela está repetindo lá na salinha, porque não tem gente suficiente. O quê? Ela não está congregando, ela não está recebendo a palavra, ela não está junto aqui, não é? Quer dizer, sobrecarregada, quem está me entendendo? Não é? Muita gente sobrecarregada, o pessoal da mídia também, né? Todo mundo sobrecarregado, todo mundo, sabe, o cara está carregando um negócio aqui, ele está no outro ministério ali, sabe, ele está assim, ó, ele segura eu estava a cabeça aqui, e todo mundo muito ocupado, não é? Todo mundo muito ocupado, o pessoal da atmosfera, não é? Então, muito trabalho. Um tempo atrás, antes de eu ser pastor, eu assim, lendo ali, estudando e tal, eu vi uma coisa assim, que tem uma lei, né, na administração chamada a lei de Pareto. Não é? O que é a lei de Pareto? É o seguinte, que 20% da organização faz 80% do trabalho. É uma lei, isso sempre acontece. Eu disse, quando eu for pastor, isso vai mudar. 80%, né, vai fazer quase todo o trabalho. Todo mundo vai trabalhar. Nós vamos ter 80% de trabalhadores. Aleluia. Irmãos, olha, eu tenho lutado contra essa lei. Eu tenho até batizado essa lei de a lei de capeta. Que, irmãos, quer dizer, que 20% da igreja está fazendo o trabalho, está fazendo 80% do trabalho. Incrível, não é? Não, irmãos, nós temos que mudar essa história. Quem está comigo aqui? Muita gente sobrecarregada. Só estou com Lucas em Roma. Só o Lucas está comigo. Uma cidade enorme como Roma. Eu estou preso. Eu só tenho o Lucas para evangelizar esse povo. Corre para cá, Timóteo. Não é? Eu gosto de uma frase do rei Hardbon, que ele diz assim: a igreja é um grande barco salva-vidas. Nós vamos precisar lançar muitos botes para salvar o mundo. Sabe, irmão, cada uma das casas de paz é um bote salva-vida, que essa igreja, como um grande barco salva-vida, está lançando. Não é? Ali na sua comunidade. A igreja não é um lugar que a gente vem para dar a nossa opinião. Eu gostei do culto. Eu gostei do louvor. Eu gostei da cortina. Eu não gostei disso aqui. Gostei do banco. Acho até que eu vou voltar por causa do banco. Não, irmãos. A igreja é um barco salva-vida, onde todo mundo faz parte da tripulação para trabalhar. Quem está me entendendo? Amém? Então, o apóstolo Paulo diz, corre! Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu acho muito lindo isso, porque o Paulo manda chamar o Marcos. Isso é importante. Ele diz, olha, está todo mundo muito ocupado, corre para cá. É a segunda razão. Corre para cá, eu não tenho como colocar mais nada na mão na mão do Lucas, o médico, que também era o biógrafo do Paulo. Eu não tenho mais como colocar nada na mão dele, porque ele já está sobrecarregado, corre para cá. Eu preciso de você. Mas ele diz assim, traz o Marcos. Quem lembra do Marcos? O Marcos foi o cara que abandonou Paulo, lá em Atos 13:13. Ele abandonou a equipe missionária, né? Voltou para a casa da sogra. Né? Enquanto Paulo estava lá pegando pedrada, sofrendo naufrágio, apanhando açoites, quase para morrer, não é? O Marquinho estava lá na casa da sogra, a coisa mais linda, não é? Comendo os quitutes da sogra, aleluia, crentezinho, bem arrumadinho, todo alinhadinho, e o Paulo todo arrebentado. Os teólogos dizem que ele ficou meio cego depois do apedrejamento, que ele foi dado como morto. Né? Os discípulos aproximaram dele, os teólogos dizem que houve uma ressurreição ali, a gente só vai saber no céu. Não é? Mas uma das coisas que não foi restaurada à vista dele, algumas cartas, a Bíblia diz que ele escrevia com letras grandes. Não é? Alguns teólogos dizem que o espinho da carne poderia ser quase que uma cegueira que ele tinha. Ele sempre, todas as cartas dele, a maioria, ele só assina no final. Alguém escrevia para ele, ele assinava no final com letras grandes.
E o cara todo arrebentado. Aí ele chega lá e o Marquinho todo cheirosinho, coisa mágica. Que crentezinho arrumadinho, Marquinho todo penteadinho. Uma coisa mais linda. Aí ele chega lá em Jerusalém, eles vão prestar conta da obra missionária. Eles vão contar tudo para os apóstolos, tal, tudo que eles passaram, todo o sufoco. Aí beleza, os apóstolos abençoam eles para eles voltarem. Aí o Barnabé, que era primo do Marquinho, falou assim: Vamos, Paulo, vamos. Aí eu queria levar o Marquinho, né? É tão bonitinho. Vamos levar ele. O apóstolo Paulo disse: ele não vai comigo nunca. Eu não levo o frouxo junto comigo. Eu não vou levar um cara desse que vai virar a costa na hora do sufoco, que vai vender a gente. Não levo ele de jeito nenhum. A Bíblia disse que houve uma grande briga entre eles. Olha para mim. Houve uma grande briga entre eles, que alguns teólogos dizem que eles poderiam, aquela palavra no grego significa até que eles podem ter brigado fisicamente. Nós não vamos entrar no mérito da questão, né? Mas eles se separaram, vai embora, não quero saber desse cara aqui. E o Marcos foi com o Barnabé e o Paulo foi para o outro lado. Agora, irmão, no final da vida do Paulo, não é? No corredor da morte, ele está a alguns dias de ser decapitado. Ele diz: vem depressa, mas traz o Marquinho contigo, né? Porque sabe, irmãos, o Marcos acabou prestando, não é? Até eu digo assim, se você já teve um Paulo na sua vida, de repente até eu posso ter sido seu Paulo, não é? O Paulo que errou com você, né? Porque o Paulo errou com o Marcos, ele foi radical demais, ele deveria ter dado a chance que o Barnabé deu, não é? Ou então você teve um Marcos na equipe missionária, na célula, que abandonou, que deixou você para... Estava contando... Nem vou pedir para levantar a mão, né? Mas estava contando com o cara, ele ia multiplicar a célula, estava tudo certo. Aí o cara, não, eu não vou mais, porque isso, porque aquilo, eu não quero mais, né? Não, irmãos, a gente não pode se dar o luxo de perder ninguém, a seara é grande demais. Os trabalhadores são poucos demais. Alguns desses poucos estão apostatando da fé. Nós precisamos aproveitar todo mundo, quem está me entendendo? Então a segunda razão, irmãos, porque o Paulo chama o Timóteo depressa, é porque eles estavam sobrecarregados. Tem muito trabalho, amém, queridos? Olha, trabalho com louvor, com criança, atmosfera, dança, adolescentes e jovens, o ensino. Agora um jovem me pegou ali e falou assim: pastor, eu quero trabalhar com ensino. Eu quero ensinar a palavra. Eu lembro que eu ouvi de um pregador há muitos anos atrás, quando eu estava chegando na igreja. Ele falou assim: pregadores são leitores. Não é querer ser pregador. Eu quero muito ser pregador. Quanto que você lê? Ah, não, eu não gosto muito de ler. Então você não pode ser pregador. Pregadores são leitores. E eu perguntei para esse jovem: você é um leitor? Ele disse: sou. O que é que você está lendo? Ele falou dos livros que ele estava lendo. Esse cara, tu é um leitor. Tu é um leitor. Já tem um bom caminho. Quem está me entendendo? Irmão, tem muito trabalho, pouca gente. E nós precisamos, dizer sim hoje. Nós precisamos, realmente, vir depressa. Missões, né? A gente esteve agora em Guarapuava, né? O pastor lá fechou a igreja, vou embora, e aí falou assim: eu vou fechar o prédio, vou fechar a igreja, acabou, pode ir para outra igreja. Um casal lá que não era nem pastor nem nada, não era financiado nem nada, né? O Elias e a Dalete, eles disseram: não vai fechar a igreja não, nós somos a igreja, nós vamos ficar aqui, nós vamos cuidar. E está lá, né, o Elias e a Dalete desse jeito, segurando um negócio com o pé, o outro com a mão, o outro com a cabeça, e estão lá, né, precisando de missionários lá para trabalhar. Quem está me entendendo? Irmãos, a hora é agora, amém? Vamos avançar para a gente terminar. Me ajuda aí. Qual a primeira razão que o Paulo tem pressa que o Timóteo venha? Muita gente desistindo, o evangelho tem que ser pregado. Segunda razão, por causa da carga de trabalho. Os poucos que tem estão sobrecarregados. Às vezes a gente até pensa, né, de fazer alguma coisa na igreja, aí, o fulano, pastor, não tem como, o fulano, coitado, ele tá no louvor, ele está fazendo o crown, né? Ele tem 2 células, ele tem discipulado, meu Deus do céu, mas quem que vai fazer? Não tem gente, né? Que terrível, mas tem gente, não tem? Amém. Tem, olha, se 20% está fazendo o trabalho de 80%, está fazendo 80% do trabalho, a gente pode mudar essa história hoje, amém? Tá, vamos terminar. A última razão porque o Paulo chama o Timóteo depressa, por causa das necessidades dos obreiros, dos missionários. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer.
2 Timóteo 4,13, ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmão, isso aqui foi a parte que mais me emocionou nessa carta, né? Porque o maior missionário da igreja, cara, esse cara é faixa preta demais, o apóstolo Paulo. Eu quero passar pelo menos uns 100 mil anos conversando com o apóstolo Paulo no céu. Eu tenho muita pergunta para fazer para ele, né? Porque esse cara é um herói, irmãos. Esse cara escreveu a carta aos Romanos. O Martinho Lutero, estudando o comentário dessa carta, feito pelo Agostinho de Pona, ele decretou a reforma protestante, irmãos. O cara mudou a história do mundo lendo essa carta, estudando essa carta. Pensa se esse Paulo não mora no melhor condomínio do céu. Pensa se esse cara não é bilionário no céu. Pensa, irmão. Esse cara é demais. Esse cara escreveu, se Hebreus foi escrito por ele, a gente não sabe com certeza, ele vai ter escrito mais da metade do Novo Testamento. A carta aos Coríntios é como cuidar da igreja, é perfeita. As cartas pastorais para o Tito, para o Timóteo, irmãos, é muito linda como a gente pastoreia a igreja. Esse cara é tremendo, mais. Quem está me entendendo? E esse cara termina a vida dele. Isso aqui me envergonhou, irmãos. Esse cara termina a vida dele pedindo um casaco. Estou com muito frio. Agora, irmão, pensa o apóstolo Paulo numa masmorra. Esse gigante. Esse melhor missionário que nós já tivemos. Esse faixa preta. Esse cara que nós devemos tanto, não tem um casaco para vestir. E ele está desejando ler um livro. Eu estou tanto querendo ler aquele livro de novo, não é? Puxa, quando você vier, traga os pergaminhos. Eu quero ler um pouco. Quer dizer, ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele está no corredor da morte. Daqui a alguns, sei lá quanto tempo ele vai morrer, mas ele quer ler, ele quer estudar. Ele não para, esse cara, não é? Então, eu pensei assim, sabe, irmãos, por que o Timóteo tem que vir depressa? Porque o Paulo, o missionário, tem algumas necessidades básicas. Venha depressa, eu tenho algumas necessidades básicas. Não é? Então a gente tem visto, sabe, irmãos, com muita dor, tantas necessidades básicas e tanto dinheiro sendo jogado fora. Eu lembro que num desses cursos de Crown, lá em Palmas, a gente estava ali na aula de Crown, né, desse curso de finanças, sabe, que ensina, né, a pessoa sobre como administrar esses 90% que é de Deus também. Né? Não é só os 10% que é de Deus, não, irmão. Tudo é de Deus, né? E eu lembro que na aula do Crown ali, esse cara começou a chorar. Naquela primeira aula de mordomia, né? Aí, que unção que esse cara recebeu, que ninguém recebeu aqui, né? E ele chorando. Aí eu parei a aula e falei, irmão, tá tudo bem? Né? O que foi que houve? Aí ele falou assim, pastor, eu joguei muito dinheiro fora. Eu poderia ter feito tanta coisa pelo reino, pastor. Irmão, esse cara no final do ano, no final daquele ano, entregou um carro top das galáxias para a igreja. A gente está em construção lá, não é? E continuou ganhando dinheiro. Um cara que parece que o cara nasceu para ganhar dinheiro, mas agora ele entendeu. Quem está me entendendo? Entendeu, sabe, irmãos? Tanta necessidade, né? A gente precisa de um pastor lá em Guarapuava. Pensa numa cidade top. O maior território, o maior município do Paraná é Guarapuava, não é Curitiba. É Guarapuava. A maior produtora de malte do mundo está lá em Guarapuava. Nós somos os maiores produtores. Não é uma coisa muito para a gente comemorar, né? Mas tudo bem, é uma coisa que a gente produz. Nós somos os maiores produtores do mundo, Guarapuava. E o cara está lá, irmãos, e não tem ninguém, e não tem dinheiro também para a gente tirar ele de lá, de onde ele está, daquele lugar, para a gente colocar ele num lugar melhor. Meu Deus, e quanto dinheiro tem sido desperdiçado. Vocês estão me entendendo aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você prospere. Você perdeu a oportunidade de dar um grito, dizer glória a Deus. Eu vou te dar mais uma chance. Deus quer a sua prosperidade. Olha só o que o Paulo vai dizer em Filipenses 4,15. Ele vai dizer assim, vocês sabem também, né? Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti para a Macedônia, o Paulo dizendo,
Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Sabe, naquele tempo era assim. Eu fico pensando assim, né? Uma das coisas que me envergonhou muito, a gente tem compartilhado muito, eu e a Meila. Porque, irmão, pensa, naquele tempo era assim. O cara ia a Miracil. O cara ia, o Paulo, não tinha uma igreja para sustentar ele, né? Para mandar um pix para ele. Ou ele pegar o celular e dizer, rapaz, estou passando dificuldade aqui e tal, me socorre, moço. Era só assim, ó, Jesus, socorro. E o cara está lá na Macedônia ralando e nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber. Ele está sozinho. Ele está sozinho, não é? E o cara não desiste, tá entendendo? Meu Deus, isso me envergonha, sabe? O cara não desiste por nada, não é? Aí olha só, ele fala assim, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmão, deixa eu falar uma coisa, não tem nenhum dinheiro que a gente vai investir no reino e que Deus não vai retribuir. Não é que ele não vai, eu estou aqui investindo no reino, eu estou passando necessidade. Não existe isso, irmão, porque se você investir no reino, não é? Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Eu já contei aqui, eu vou repetir, muitas vezes as pessoas não ouvem, mas um cara que é muito conhecido, chamado Henry Crowell, não é? O charado Henry, não é? Esse cara, ele tinha tuberculose, ele teve tuberculose e não falava direito, falava com muita dificuldade. E o sonho dele, na verdade, não era um sonho, ele tinha uma palavra de Deus que ele seria um pregador do evangelho. E o que acontecia? Ele ia para as cruzadas do D.L. Moody com aquela promessa de que ele ia ser curado, que ele ia pregar o evangelho, né? Ele pensava assim, né? Eu vou ser curado para eu pregar, como é que eu vou pregar o evangelho sem voz? Aí ele ia lá, orava, e ele não era curado. Por anos ele buscou essa cura, até que um dia Deus conseguiu falar com ele. Cara, presta atenção, eu falei que tu vai ser o pregador do evangelho, mas não é com a tua voz, é com o teu dinheiro. Aí ele foi entender, mas ele disse, mas com que dinheiro? Não tem dinheiro. Ele era um comerciante, um classe média comerciante. Irmão, as portas se abriram para esse cara. Esse cara comprou um moinho de trigo abandonado, falido, não é? E sabe, esse moinho virou a aveia Quaker. Não é? Hoje nós temos várias marcas de aveia, mas naquele tempo a aveia Quaker era uma multinacional. E esse cara começou a ficar muito rico, milionário. Ele começou a investir muito em missões. Ele investia, a princípio, 10%. Mas ele ficava cada vez mais rico. Ele não conseguia administrar o dinheiro. Senhor, manda essa desgraça na vida de cada um aqui. Né? Manda isso. Aí, irmãos, aí diz que ele dava 10%. E aí ele não sabia o que fazer com o resto. Oh, meu Deus, manda essa praga sobre a igreja. E aí, ele começou a dar 20%. De tudo que ele ganhava, não é? Ele doava 20%, ele foi um dos maiores investidores no ministério do D.L. Moody. Irmãos, o D.L. Moody, os historiadores dizem que o D.L. Moody não teria tido o impacto que ele teve, sem televisão, sem rádio, sem tecnologia na época, não é? Sem a grana do Crowell. Está entendendo? Então, ele começou a dar 20%. Quanto mais ele dava, mais ele ficava rico. Que problema? Que problema? Aí ele começou a dar 30%. Irmão, quando ele chegou a dar 50%. E aí, problema terrível. Ele começou a ficar mais rico ainda. Aí ele disse, eu vou dar 70%. Ele terminou dando 70% do faturamento líquido da Via Quaker. Esse cara financiou missões pelo mundo inteiro. Vocês estão me entendendo ou não? Sabe, irmão, quando eu estou te falando. Nós vimos, né, amor? Você está aqui hoje, agora vai me falar, de manhã você não está. Mas nós vimos pessoas acreditarem nisso e ficarem milionárias. Ficar milionárias para um propósito. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou aqui, o escritor da carta aos Romanos. Eu estou aqui, precisando de uma capa e de um livro. Pensa bem, irmãos. E quantos missionários estão precisando, não é realmente de uma resposta financeira da nossa parte? Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, terminando aqui já, o apóstolo Paulo imagina, eu fico imaginando ele, né? Naquele dia, o guarda chegou ali, chamou ele lá de fora, não é? Paulo! Aí ele, tranquilo, aquela paz que excede todo o entendimento, sabe que vai morrer, ela vai ele pelo corredor da morte, tranquilo, não é? Tranquilo. Mas aí ele vai falar assim para o Timóteo. Olha o que ele vai falar para o Timóteo. Porque quando ele chega lá no tribunal, talvez ele pensando, né? Ele pensando que a igreja vai estar lá para defender ele, não tinha ninguém lá, ele ficou sozinho no tribunal. Ele ficou sozinho, não tinha ninguém para defender ele, né?
Mas a Bíblia diz que naquele momento ele escreve para o Timóteo, 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor me assistiu e me revertiu de forças. Ele está dizendo para o Timóteo, Timóteo, você nunca vai estar sozinho no ministério. Você nunca vai ser abandonado. Quando ele diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo, Timóteo, se você vier, você vai descobrir o propósito para o qual você nasceu. Sabe, irmãos, a coisa mais terrível no mundo. Esses dias eu ouvi uma frase, né? Daquele Miles Monroe, né? Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém não é a morte. Eu disse, uau, peraí. E eu vou prestar atenção, como assim? Ele disse que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é viver sem propósito. Sabe, irmãos, a gente viveu uma vida correndo atrás de tudo, ganhando muita grana, fazendo não sei o quê. E a gente chega lá na hora da prestação de contas e a gente descobrir, não, você não foi feito para isso. Eu não te fiz para isso. Não é? Sabe, a gente ouvir um servo mau e negligente do Senhor. Não, irmãos. O apóstolo Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Tudo que me sobrou foi, eu espero que o Timóteo tenha chegado com essa capa, né? E com esses livros. Tudo que me sobrou foi essa capa e esses livros, mas eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, está tudo certo, não é? Aí já pensou ouvir do Senhor, servo bom e fiel, for-te fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quem está comigo? Tá, agora deixa eu falar contigo. Sabe, irmãos, ele diz, procura vir ter comigo. Não, grita aí, procura vir ter comigo. Agora, interessante que no versículo 21 ele vai dizer assim, ó, apressa-te a vir antes do inverno. Está aqui? 2 Timóteo 4, 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Diga antes do inverno. Tá lá, né? Olha aí. Eu amo esse povo aí, né? Diga antes do inverno. Olha aqui para mim, irmãos. Essa é a questão. Quero terminar te fazendo esse desafio. O inverno na Bíblia representa muita coisa, né? Lembra lá de Provérbios 30? Fala que a formiga ajunta o seu mantimento no verão. Não é? Você sabe que a formiga, né, não todas as espécies, mas algumas espécies, elas não têm a capacidade de comer a folha, de comer o vegetal, ou de comer outra coisa. O que é que elas fazem? Elas juntam a folha se decompõe e produz fungo, ela vai comer fungo. Então ela leva a folhinha para dentro daquela toquinha dela lá, né, daquele ninho dela, e aí ela vai ficar cheio de fungo, aleluia, não é? Muita comidinha, aleluia. Quando chegar o frio do inverno, ela está lá na toquinha quentinha, gostosinho, só desfrutando, glória a Deus, não é? Então a sabedoria é essa, né? Sabe, a gente não pode deixar o inverno chegar, né? Como a velhice. O inverno, a velhice é o inverno. Quer dizer, eu já ouvi muito isso de muita gente na vida, né, nessa minha caminhada como pastor. Tipo assim, né? Já ouviu tanto, eu e a Mila. Olha, pastor, me segura aí, hein? Só falta um ano para eu me formar. Quando eu me formar, ninguém me segura. Eu vou ser uma líder de célula, eu vou ser pregadora, eu vou escrever um livro e vou fazer muito mais, aleluia! Tá bom. Quando termina aquele ano, a pessoa já está fazendo um outro curso. Não, pastor, agora vai terminar quando terminar esse curso, agora eu estava fazendo direito, agora estou fazendo medicina. 6 anos, quando terminar, aleluia! Me segura aí, pastorzão, tá bom. Beleza, termina o curso, aí começa outro, e começa não sei o que mais o que, agora é outro projeto, agora é não sei o que. Sabe, a gente encontra aquela... Irmão, literalmente, eu tô no ministério, já tem muitos anos. Essas promessas eu ouvi quando eu ainda tinha cabelo preto. Agora eu encontro essas pessoas por aí, né? Alguns até que não se cuidaram muito, né? Já estão assim, até mais velhos do que eu, já estão assim, pastor, agora quando eu me aposentar... Tu ainda não te aposentou por invalidez no... Eu estou brincando. Aí, tu ainda não te... Ou seja, irmãos, chega o inverno e a pessoa não faz nada. Um dia a gente vai prestar conta, irmãos. Todos nós que nascemos... Quantos aqui nasceram? Só os que nasceram, né? Tem muita gente que ainda não nasceu. Mas
Todos os que nasceram um dia vão prestar conta, porque essa vida não é nossa. Não é? O apóstolo João diz, olha, a vida que vocês vivem na carne, vocês vivem, né? Vocês vivem para Jesus e não para vocês. Então um dia a gente vai dizer, o que a gente fez com a nossa vida? O que a gente fez com o nosso tempo? O que a gente fez com o nosso dinheiro? Né? Irmãos, esse chamado é para agora. Agora quando eu li isso, né? Pensando no apóstolo Paulo, sabe, com uma capa, né? Não, eu digo não, ninguém pode reclamar. Vocês pastores aqui, tudinho. Nenhum de vocês, inclusive eu, pode reclamar. Quem está me entendendo? Não é? Ninguém. E sabe, irmãos, Deus está chamando você hoje. E a sua resposta tem que ser agora. Não dá mais para a gente demorar, para a gente enrolar. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Amém? Vem depressa.